Show. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nessa noite. Culto de homens comprometidos. Amém. Senhor, mais uma vez nós te damos graça, Senhor, e te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar diante da Tua presença nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pelos Teus livramentos. Obrigado, Senhor, oh Deus, pela Tua destra estendida sobre as nossas vidas, Pai, por nos capacitar, nos dar graça, Senhor, e nos dar, Senhor, a oportunidade de estar diante da Tua presença nessa noite, Pai. Deus, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, oh Deus, essa noite, Pai. Oh Deus, uma noite, Senhor, especial, Pai. Oh Deus, nós cremos, Senhor, que o Teu poder, a Tua glória, Senhor, a Tua unção vai ser derramada nesse lugar, Pai. Deus, faz milagres, Senhor, faz maravilhas, Senhor, acontecer nesse lugar, Pai. Toma, Deus, tudo que vai ser feito aqui em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, o preletor dessa noite, Pai. Oh Deus, toma o pastor Cláudio em Tuas mãos, Senhor. Deus, fala através dos Teus filhos, Senhor, que possamos, Deus, em nome de Jesus, Pai, entender quais são os Teus propósitos, Senhor, quais são os Teus planos, Senhor, o que Tu queres para nossas vidas, Senhor, nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o ministério de música, Pai. Toma cada música em Tuas mãos, cada instrumento em Tuas mãos, Senhor. Deus, que deles, Senhor, venha fluir, Senhor, o mais perfeito louvor nesse lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua glória, derrama o Teu poder, Senhor, nesse lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada homem que passar pelaquela porta ali, Senhor, possa sentir a Tua presença, possa sentir, Senhor, oh Deus, o toque do Teu Espírito Santo, Pai, e que eles venham ser cheios, Senhor, da Tua presença, cheios do Teu poder, cheios da Tua glória, Senhor, que eles possam sair daqui, Senhor, oh Deus, curados, Senhor, renovados, fortalecidos, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Cobre a cada um deles, Senhor, com o Teu sangue. Cobre a cada um deles com a Tua unção, Pai. Em nome de Jesus, vem com a Tua presença, Senhor. Derrama brasas vivas, Senhor, nesse altar. Senhor, que essas brasas vivas venham tocar em cada vida aqui, Pai. E eles venham ser cheios do fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, oh Deus, esse culto de homens, Senhor, que sejam cada vez aqui cultos marcantes, Senhor, cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, Senhor. Abençoa cada visitante, Senhor, que passar pelas portas ali, Senhor. Deus, que o Senhor venha inundar o coração dos Teus filhos, Senhor, que eles venham ser cheios da Tua presença também, Pai. Deus, traz cura, traz libertação, traz restauração, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa esse bairro, Senhor, o bairro do Engenho da Rainha, Pai. Deus, em nome de Jesus, cada família representada, Senhor. Deus, que Tu venhas entrar, Senhor, oh Deus, com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor. Liberta, Senhor, oh Deus, tira todas as amarras, Senhor, de Satanás. Que caia por terra toda a ação do inferno, toda a estratégia do diabo nesse lugar, Pai. Deus, coloca anjos de fogo, Senhor, anjos de fogo nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença, a Tua glória, Senhor, oh Deus, que a paz que excede todo entendimento venha reinar aqui, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa noite, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, e toma todo o controle para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e bendizemos o Teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos aqui nesse lugar e nós viemos com apenas um propósito, e esse propósito é entregar a nossa vida a Ti, Senhor, e Te adorar, Pai. Deus, venha se fazer presente no meio de nós, Senhor. Senhor, nós queremos aqui, Senhor, nesse momento, Senhor, preparar um lugar para Ti, Senhor, para que o Senhor venha habitar, Senhor. Ó Deus, nós queremos a Tua presença, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu santo nome, Senhor. Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és exaltado aqui neste lugar, Senhor. Nós não viemos atrás de pedidos, Senhor, de riquezas ou de qualquer outras coisas, de qualquer outros bens materiais, Senhor.
mas nós queremos apenas a Tua presença, Senhor. Nós não queremos pedir nada além disso, Senhor, mas que a Tua presença venha até nós, Senhor, que nós sentimos, Senhor, que a gente venha sentir o peso da Tua glória, Senhor, que essa noite venha ser uma noite marcante, Senhor, o dia que o Senhor veio e se fez presente entre nós, Pai. Deus, venha, Senhor, venha encher os nossos corações, venha encher a nossa mente, venha encher o nosso ser, Pai, que nós venhamos sentir a Tua presença, Senhor, mais do que tudo, Senhor. Deus, nós queremos Te sentir, nós queremos Te amar, Senhor, nós queremos ser, Senhor, homens honrados, Senhor, que amam a Ti acima de tudo, Senhor. Nós queremos ser homens que amam ao Senhor acima de tudo, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, Senhor. Nós queremos ser intensos, não queremos ser mornos, Senhor. Deus, venha, Senhor, venha se fazer presente no meio de nós, Senhor. Que hoje não seja apenas um culto, um dia que nós fomos para a igreja, Senhor, mas sim o dia que o Senhor veio se fez presente no meio de nós, Senhor. Venha tomar o momento do louvor, o momento do ofertório, o momento da palavra, o momento das promessas, Senhor. Deus, que nós venhamos ser marcados, Senhor, no dia de hoje, Senhor. Esse dia não está no nosso coração, não está na agenda humana, Senhor, mas nós acreditamos que está na agenda de Deus, Senhor. Nós acreditamos que está na sua agenda, Senhor. E o Senhor preparou esse dia para se fazer presente no meio de nós, Senhor. Nós queremos a Tua presença, nós não queremos pedir nada, Senhor. Venha, Senhor, venha habitar no meio de nós, Senhor. Venha habitar, Senhor, venha se fazer presente aqui nesse lugar, Senhor. Venha com o Teu Espírito Santo, Senhor. Venha transformar a nossa mente, o nosso ser, Senhor, o nosso coração, Senhor. Que a gente venha sair daqui transformado, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Aleluias. Ainda na Tua presença, Senhor, nós invocamos o Senhor para esse lugar. Nós te fazemos um convite especial nesta noite, Senhor. Pai, enche essa casa com a Tua presença. Enche essa casa com a Tua glória, Senhor. Pai, nós retiramos as sandálias dos pés, porque o lugar que nós pisamos é santo, Senhor. A Tua presença nesta noite, Pai, é onde nós nos colocamos, aonde nós, Senhor, nos prostramos diante de Ti, é na Tua presença, Senhor, para declarar que não somos nada, Senhor, que nada temos, ó Pai, senão o nosso coração para Te oferecer, ó Pai. Tudo que temos e que somos, o nosso coração, nós colocamos diante do Teu altar nesta noite, Senhor, para Te pedir mais uma vez, Senhor, vem sobre os homens dessa casa, Senhor, vem sobre os homens que aqui estão, Pai, porque nós queremos marcar a nossa geração, nós queremos marcar a nossa casa, nós queremos mudar o cenário, Senhor, do nosso país, da nossa nação, do nosso bairro, Senhor, da nossa igreja, Senhor, e que comece através de nós, ó Pai, e que comece através dos homens que têm se levantado, homens de guerra, Senhor, homens de oração, Pai, homens de milagres, Senhor, homens que realizam prodígios através do Teu nome, Senhor. Venha, venha, venha sobre nós nessa noite. Nós Te convidamos, nós preparamos um ambiente para que Tu se sinta à vontade no nosso meio, Senhor. Ambiente de adoração, ambiente de louvor, ambiente de palavra, Senhor. Vem, Senhor, estabeleça sobre nós, estabeleça, Senhor, a Tua glória sobre nós. Nós queremos Te ver, nós queremos ter experiência contigo, queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer essa noite. Tu és o nosso convidado de honra, Pai. Nós fazemos um trono de adoração ao Senhor. Nós construímos um trono de louvor ao Senhor nessa noite. Aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que é e que era e que há de vir, aquele que é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é a rosa de Saron, é aquele que venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. A Ti receba toda a honra, Pai, toda a glória, toda a majestade, Senhor, pelos séculos dos séculos. Seja adorado, seja engrandecido, seja exaltado nessa noite, Pai. Assim nós oramos, que assim seja nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que os homens digam amém. Que os homens digam glória a Deus.
pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Oh, aleluia! Aplauda mais forte! Aplauda mais forte, porque é para o Senhor! É para ti, meu Deus! O nosso corpo pertence a ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Seja adorado, Senhor! Seja adorado, Senhor! A tua graça, Deus, venha sobre nós, Senhor, sobre os homens comprometidos com o Senhor. És maravilhoso. Aleluia. A tua presença é palpável, Senhor, neste lugar. A tua presença é palpável neste lugar. Você, homem comprometido, não se importe com as cadeiras vazias. Cada cadeira vazia aí é o Espírito Santo que está ocupando. A presença dele é abundante neste lugar. Se você está aqui é porque o Senhor marcou um encontro maravilhoso com você nesta noite. É porque Ele quer falar no teu particular. E a igreja está cheia do mais importante, cheia da glória do Senhor. Agradeça a Deus nessa noite, porque você está de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você pode bater palma assim, ó. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Declare isso, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare mais uma vez, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare com fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Eles não pararam, tentaram. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
suas finanças, porque nós servimos o Deus dos exércitos. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos de pé. Te damos graças, Senhor, nesta noite. Te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, homens comprometidos com o Senhor. Você pode olhar para o homem que está do seu lado e falar assim, ó: você é um vencedor. Saia do lugar, fale com 2, 3 pessoas, pergunte o nome dele. Qual o seu nome? Seja bem-vindo. Se você não tem um lar espiritual, faça do Engenho da Rainha um seu lar espiritual. Aleluia. Aleluia. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol,
Jesus Cristo. Jesus Cristo. Maranata, vem. Jesus Cristo. Senhor, como a tua presença é palpável neste lugar, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Ao ponto de não nos colocarmos de pé, Senhor. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Tua bondade, Senhor, sempre nos seguirá. A Tua bondade sempre nos seguirá, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Oh Deus, Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Oh, declare isso ao Senhor. Em todo. Eu cantarei. És fiel, Senhor. És em todo tempo, Senhor. Em todo tempo Tu és tão. Oh, aleluia! Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade
Se você não declarou isso hoje, declare nesse momento. Todo tempo. Só queremos te adorar, Senhor. Com todo o fôlego, Senhor. Tu és bom. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Mais forte a Ele, amado. Mais forte ao Senhor. Aleluia. Sim, Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que seria de nós, queridos, na verdade, se não for a bondade do Senhor? O que seria de nós se verdadeiramente Ele não tivesse nos amado primeiro? Aleluia. O que seria das nossas vidas? Nós somos gratos a Deus, queridos. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui. Somos homens totalmente transformados. Estamos no mundo, mas nós não temos nada a ver com este mundo. Nós estamos aqui para cumprir um protocolo e aguardamos a volta daquele, amados. Aleluia. Que está muito mais próximo de voltar do que nós possamos imaginar. Queridos, eu tenho tido assim uma nítida impressão no meu coração que talvez a nossa geração não passe sem que Jesus tenha voltado, queridos. As coisas estão acontecendo rápido demais. Está havendo uma movimentação, mas no mundo espiritual muito rápido. E nós estamos aguardando, ansiosos por aquele grande dia. Aleluia. Assim como Jesus foi recebido nas nuvens, amados, nos céus, nós também, diz a palavra de Deus, que teremos os nossos corpos transformados. E o nosso Deus, Ele é poderoso para assim o fazer em cada um de nós. Essa é a nossa esperança. Amém? Aleluia. Nós vamos fazer nesse momento, mas aqui ler as 7 promessas de um homem comprometido. E nós louvamos a Deus porque nós temos compromisso, amados, com aquilo que nós temos ouvido, com aquilo que nós temos aprendido através da palavra de Deus. E se existe uma coisa, amados, que a palavra de Deus ela nos ensina, é a sermos homens. E quando eu falo de ser homem, eu não falo mais no sentido de você gostar ou deixar de gostar de mulher. Se bem que, graças a Deus, todos que estão aqui gostam, creio. E, amém. Mas eu não estou falando nesse sentido, queridos. Eu estou falando de você ser homem verdadeiramente, amado, no sentido, sabe, de você ter caráter, de você ser exemplo, de você ser um bom pai, de você ser um bom filho, de você ser um exemplo no mundo ao qual nós vivemos, porque para isso nós somos chamados por Deus. Amém? Aleluia. Então vamos ler aqui. Eu queria colocar aqui a primeira promessa aqui dos homens comprometidos. Eu vou ler e depois você faz a segunda parte. Amém? Honrar a Jesus Cristo através da adoração e obediência à palavra de Deus no Espírito Santo. Honrar a Jesus Cristo através da adoração e obediência à palavra de Deus no Espírito Santo. 2. Seguir em comunhão de vida com outros homens de Deus. Entendendo que necessitamos uns dos outros para sermos completos e aprovados. 3. Praticar a pureza espiritual, moral, ética e sexual. 4. Construir casamentos fortes e famílias que se amam. Nunca fugindo
dos parâmetros e valores bíblicos. Quinta, apoiar e dar suporte ao trabalho da igreja local. Submetendo-se, honrando e orando pelo seu pastor. Sendo disponível e dando o seu tempo e recursos para a ampliação da obra. 6. Ultrapassar as barreiras raciais e denominacionais. Expressando o poder da unidade bíblica. 7. Influenciar o mundo, sendo obediente ao grande mandamento de Jesus, Marcos capítulo 15, versículo 16, e ao seu grande comissionamento, em Mateus 28, 19 e 20. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Aleluia. Queridos, prestem bem atenção. Se verdadeiramente nós colocarmos em prática tudo isso que nós acabamos de ler aqui, é impossível que nada dê certo na tua vida. É impossível que você não cresça. É impossível que você não avance. Em nome de Jesus. Amém? Queria chamar nesse momento aqui nosso irmão evangelista Cláudio. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Você pode assentar-se nesse momento em nome do Senhor. Amém? Tem homens aí? Amém. Tem ou não tem? Amém. Pô, tomei um susto. Rapaz, eu me senti aqui na conferência dos homens comprometidos. Meu Deus, lembrando das canções. Fizemos um coral dos homens comprometidos lá, foi uma bênção. E no domingo à noite nós fomos também convidados a ministrar lá em Irajá. Meu irmão, que presença linda do Espírito Santo lá. O mover, a igreja recebendo, sendo ministrado. Falei, papai do céu, grande é o propósito, amém? Você está aí? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu acredito que você não saiu de casa apenas por vir aqui. Eu acredito que você veio aqui porque você precisa ouvir a voz de Deus. Amém ou não amém? Não sou pregador, não. Hoje está aqui o meu irmão, meu amigo, meu pastor. É o meu pai emprestado, o pastor Cláudio Luiz de Souza. Um homem que tem me ensinado muito pelos seus exemplos. Quantos já ouviram uma frase assim, ó? Pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Alguém já ouviu? Ele prega o evangelho para mim com seu testemunho de vida. Eu queria ler um texto aqui. Ficou sobre a minha responsabilidade compartilhar aqui uma palavra de oferta. Não entenda isso como um peso na sua vida. Quando nós entregamos para Deus as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a única vez na Bíblia que Deus se permite ser confrontado é quando a gente entrega o dízimo e a oferta. É isso, pastores? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. E o pastor Sérgio pediu para que eu estivesse fazendo esse momento aqui. E hoje de manhã eu acordei 4h pouca da manhã. Eu precisei dar uma ida lá em Friburgo. E eu aproveitei 2h30 de viagem, eu fui conversando com o papai. A melhor companhia, amém? E foi assim, muito bom eu ter ido, sendo ministrado, tirei meu momento devocional. E me veio esse texto a ministrar para os irmãos aqui. 1 Samuel capítulo 30,
apenas o versículo 6, vocês vão entender o contexto de tudo isso aqui. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A história fala que Davi, ele estava numa batalha. E quando ele volta dessa batalha, ele encontra a cidade de Ziclag, onde ele morava, os seus bens, as suas esposas, as ovelhas, tudo quanto pertencia a ele foi saqueado, foi tirado dele. E quando Davi chega, ele olha aquela cidade em plena destruição, ele ficou atemorizado, ao ponto dos seus próprios amigos, aqueles a quem ele tinha discipulado, estavam com raiva e ódio dele. Mas Davi se escondeu em Cristo, amém? Ele era um homem que temia ao Senhor. Eu tenho certeza que ele buscou uma orientação em Deus. E o que me chama a atenção aqui, que eu queria compartilhar para vocês, enquanto Davi estava sendo saqueado, ele estava trabalhando. Amém? Estava em guerra. Mas essa guerra que ele estava, era ou não a vontade de Deus na vida dele? Sim? E quando ele volta, ele vê tudo que era dele ser tirado dele. E Davi chega com seus soldados e encontra um homem, um amalequita, que ficou doente, enfermo, e os seus amigos o deixaram para trás. Davi, como o homem era sanguinário, ele provavelmente, acho que ele entrou num colapso de querer, cerol nele, né? Mas eu creio que o Espírito Santo ministrou o coração dele, cuida dele. Davi cuidou, alimentou, conversou com esse homem, fez um voto com ele, e esse homem sabia onde estavam os pertences de Davi. Tanto é que ele falou, eu vou levar você lá, mas você não tire a minha vida. Esse homem conduz Davi, Davi recupera todos os seus bens, riquezas, mulheres, e traz tudo de volta. Eu queria liberar uma palavra para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida. Talvez os excessos de trabalho que a gente tem enfrentado tem feito com que a gente não tenha blindado e guardado aquilo que é nosso. E às vezes algumas coisas começam a se perder, sair do nosso controle. Mas Deus faz um caminho novo e te leva através de uma contrição de espírito. Você chega diante de Deus e vai ter uma pessoa que vai te conduzir a você trazer de volta tudo aquilo que é seu. Alguém pegou aí? Deus sabe aonde estão as tuas riquezas. E Ele vai usar alguém para ir lá te levar para que você possa restituir tudo que é seu. Apenas seja fiel ao Senhor. A Bíblia diz que nenhuma unha ficará no Egito. Tudo que é teu tem o seu nome. Tudo que Deus te prometeu é seu. Tudo que está travado no mundo espiritual, a hora que Deus desatar, vai vir cachoeiras de bênção sobre a sua vida. Esses dias eu tive 2 experiências lá em casa, pastores. Primeiro, a pia externa da casa, ela entupiu um cano. Eu tentei desentupir, não consegui, chamei o profissional da área. Eu fiquei olhando como o rapaz foi desentupir. Ele trouxe um extintor com CO2. Eu falei, cara, eu na minha mente, cadê a mangueira? Cadê aquela borrachinha que entra no cano, aquela... Ele, é aqui? Beleza, me dá um pano de chão aí. Peguei um pano de chão, ele botou a borracha ali dentro e só apertou o clique lá.
destravou na hora. Aí, depois no banheiro de casa, entupiu um ralo, eu fui ver alguma coisa obstruindo. Eu falei, opa, eu estou vendo no mundo físico que tinha coisas impedindo o correr natural das águas. O que eu quero liberar para você aqui nessa noite? A hora que for destravado, meu irmão, tudo que é teu, vai pegando aí, ó, tudo que Deus tem para você, vai chegar nas tuas mãos. Tudo. Mas você precisa apenas se manter fiel ao Senhor. Tudo que Deus te acrescentar, conceda a Ele o teu voto, o teu dízimo, a tua oferta. Eu queria nesse momento pedir aqui os obreiros, aqui os irmãos, os diáconos, que pudessem distribuir aqui os envelopes. Coloque uma semente de fé nesse envelope. Coloca aí o seu coração. Me dá outro envelope aí. Outro. Dá outro. Cadê o tecladista Mirim? Vem cá, tecladista. Você vai colher fruto dessa oferta aqui, tá? Você vai entregar essa oferta para Jesus. Vem cá, Turia. Não se atente o valor, mas você vai entregar essa oferta, você vai colher essa oferta para Jesus, tá? Levante aí o seu envelope. Deus tem o poder de trazer restituição sobre a sua vida. Esse lado aqui está mais fervoroso. Deus tem o poder de trazer a restituição sobre a sua vida. Existem tesouros encobertos que você e eu ainda não sabemos onde está. Mas Deus tem o caminho e vai te conduzir até lá. Pai, nesse momento nós queremos santificar esse momento de oferta. Senhor, eu sei que o Senhor não se atenta para valores, mas para um coração limpo diante do Senhor. Recebe, Senhor, as nossas ofertas. Se tem alguém aqui trazendo o seu dízimo, faça isso, Senhor, e que o Senhor cumpra a tua palavra, Senhor, e que os meus irmãos sejam muitíssimos abençoados em o nome de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Podeis recolher aí o envelope, passe para as extremidades para que um obreiro aí possa estar. Amém, família? Com muita alegria no meu coração, queria chamar aqui pastor Cláudio Luiz. Pastor Fábio, ora por ele aqui. Que privilégio, né? Ver o pastor Cláudio novamente nessa casa aqui, né? Casa que eu aprendi, né, a ver o pastor Cláudio aqui quando eu comecei no Projeto Vida Nova. Ele era pastor desse lugar aqui. E eu tenho certeza, sabe, que é um momento de muita alegria para a vida do pastor Cláudio. O Cláudio estava falando aqui a respeito, né, de oferta. A palavra que você estava falando aqui, lá em Irajá, uma vez, lá no 602, eu recebi essa palavra, o pastor Cláudio ministrou essa palavra, fazei prova de mim, né? É o único momento na Bíblia que Deus recebe a prova nossa. Gente, eu estava há 2 meses sem receber um aluguel, eu pagava um aluguel num lugar porque a família aumentou, e
eu tive que alugar um outro local que eu morava, que era pequeno, era simples, mas eu precisava daquele aluguel. Eu recebi essa palavra do pastor Cláudio naquele dia. Ele falou assim, ó, faz prova. Eu só estava com 5 merréis. Isso aí foi no ano de 97, por aí, pastor Cláudio. E eu falei, só tem 5 merréis para ir para casa, morar na Ilha do Governador. Eu falei, não sei nem se tem irmãos aí que moram na ilha, né? Eu recebi aquela palavra, eu falei, eu vou estar entregando tudo que eu tenho aqui. Entreguei tudo que eu tenho. Gente, a minha inquilina era muito difícil de pagar as coisas. Eu tinha que ficar cercando, né? Ou eu tinha que marcar com ela, e às vezes eu marcava, ela não me entregava. Ela nunca tinha feito aquilo. Quando eu cheguei em casa naquele dia, debaixo dessa palavra profética, debaixo da minha porta tinha um envelope com os 2 meses que estavam faltando. Eu fui de carona, eu saí da porta da igreja. Sempre eu levava alguém para a ilha, né? Naquele dia eu estava sem carro. Eu falei, não sei como é que eu vou fazer. Aí um irmão que sempre me pedia carona, hoje eu estou de carro. Sabe? Esse homem é um homem profeta. É um homem de Deus. Já fui muito abençoado. Eu creio que Deus assim vai fazer algo muito grande aqui no nosso meio. Você pode dirigir as suas mãos para cá? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Cláudio, sua esposa, sua instrumentalidade, o seu carinho pela palavra de Deus. Conforme o Cláudio falou aqui, Senhor Deus, nós vemos o Senhor nos seus passos, o Senhor na caminhada do pastor Cláudio, porque é assim, Senhor Deus, que nós vemos, um exemplo arrasta, e nós pedimos a tua bênção, Senhor, para tudo aquilo que foi separado por ti e colocado no coração do pastor Cláudio, venha fluir nessa noite, e venha, Senhor Deus, fazer com que edificações, situações que precisam ser realizadas, precisam ser formadas, tenham a tua bênção, tenham uma palavra de direção nessa noite. Cobre ele com o teu sangue. No poder do nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Graça e paz, amados. É uma alegria e uma honra muito grande para mim estar aqui mais uma vez com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor. Quando o pastor Sérgio me convidou para trazer uma palavra, eu comecei a orar, pedindo ao Senhor uma direção, falando com o Senhor, Senhor, o que eu vou ministrar para os irmãos lá? E Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra conhecida, mas com certeza sempre temos algo a aprender com a palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu celular, se você tiver aí. No livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Esse livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16, fala de um homem, um homem que foi escolhido por Deus. Achou? Diga amém. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, em outras traduções fala bebida forte, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho.
não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Vamos dar uma parada aqui. Queridos, observe uma coisa muito interessante. Israel estava sem governo. Israel estava praticamente desgovernado, porque quem tinha governado o povo até aquele tempo eram os juízes. E Deus, ele escolheu esse homem, Sansão. Ele ainda não era nascido, mas Deus mandou uma mensagem para os seus pais, dizendo o que ia acontecer. Ele vai nascer, ele vai ser um nazireu. O nazireu era uma pessoa totalmente consagrada a Deus. E os seus pais, eles tinham esse conhecimento, porque não só havia a lei do nazireu, do nazireado, mas tinha também a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, estava lá antes dessa lei dos nazireus. E ele ia crescer aprendendo sobre isso. Seus pais ensinaram isso a ele, tudo que ele não podia fazer, porque ele era consagrado a Deus. Se você ler lá no capítulo 6 de Números, você vai ver o que o nazireu não podia fazer. E ele começa a sua vida, e ele faz coisas que na verdade entristecem o coração de Deus. Ele não foi totalmente fiel a Deus, ele saiu da direção de Deus. Observe o que diz aqui, no capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tina e ali viu uma moça filisteia. Irmãos, naquela época eles não podiam se casar com mulher de outras nações. Ele não podia buscar mulher que não fosse parente, que naquele tempo os irmãos casavam, primo com primo, irmãos com irmãs casavam. E ele não podia fazer isso, mas ele se afeiçoou por essa moça. Olha o que diz aqui, o versículo 2: voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: eu vi em Tina uma jovem filisteia, peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes, ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela a moça que eu quero, é dela que eu gosto. Sansão, queridos, ele começou a fazer a sua vontade, aquilo que ele queria. Ele não buscava a direção de Deus, ele não buscava o Senhor, ele não procurava primeiro falar com seus pais, pedir um conselho a eles, mas ele fazia primeiro para depois perguntar ou falar aos seus pais o que ele já tinha feito, ou o que ele queria, já estava decidido. Querido, muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Às vezes Deus tem algo para nós, e nós não nos prendemos àquilo que Deus quer para a nossa vida, nós não valorizamos, e vamos fazer aquilo que nos interessa, aquilo que nós achamos que é melhor, aquilo que vai nos dar prazer. E muitas das vezes, queridos, como dizia o pastor João, a gente dá com os burros na água, e é verdade, e começamos a fazer coisas que na verdade entristece a Deus, entristece o Espírito de Deus, entristece o Espírito Santo, e começamos a sair fora dos propósitos de Deus,
e a nossa vida começa a dar errado numa série de coisas, até consertarmos muita coisa, muito prejuízo nós já sofremos, muitas coisas deixamos de receber, muitas bênçãos de Deus por causa das nossas decisões erradas, porque não buscamos o conselho na hora certa, não buscamos a pessoa certa para nos aconselhar e nos informar o que deveríamos fazer. Sansão não fez isso com seus pais, falou depois que ele já tinha tomado a sua decisão. Nunca faça isso, querido, nunca tome uma decisão quando você for fazer algo importante na sua vida ou para a sua família, mas busque uma resposta de Deus, clame ao Senhor, fale com Ele, porque Ele tem a resposta para você, Ele tem a solução para o seu problema, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais coisas que Sansão fez e que na verdade foi terrível para a sua vida. No versículo 7 do capítulo 14, diz aqui, olha: então foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. Ele teve um problema lá com o leão, né? O leão encontrou ele, foi em cima dele, ele matou o leão com as suas próprias mãos. E depois ele faz uma coisa que nós vamos falar sobre isso. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam seu pai e a sua mãe e lhe deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Isso ele não podia fazer. Era proibido pela lei do nazireado tocar, nem chegar perto de um morto, de alguma coisa morta que era considerada imunda. E ele tinha feito isso. Ele matou o leão, depois passando lá ele foi ver o que estava acontecendo lá. Porque ele foi ver lá, eu não sei se o leão já estava morto, o que ele ia fazer lá? Aí viu um enxame de abelhas e tirou o mel que estava lá e saiu comendo e deu aos seus pais. Olhem só, irmãos, que coisa terrível isso. O que ele fez? Sansão, esse homem, ele tinha tudo para fazer um grande governo em Israel. Ele tinha tudo para fazer coisas tremendas que iam mudar a história do povo de Israel. Mas ele não estava dando muito valor, muita importância para o propósito para o qual ele foi chamado. Irmãos, todos nós fomos chamados por Deus. E quando Deus chama alguém, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Eu vejo a vida como um filme, como assim um longa-metragem. No filme existem os protagonistas, existem os coadjuvantes e existem os figurantes. Todos nós somos protagonistas na obra de Deus, você sabia disso? Todos nós fomos chamados para fazer algo na obra de Deus, no reino de Deus, todos nós. Por isso nós somos protagonistas. Como assim, pastor? O protagonista não é aquele que faz o papel principal? Sim, mas tem os coadjuvantes que auxiliam, tem os figurantes que não fazem nada a não ser aparecer nos momentos que precisa, mas eles não fazem nada. Na verdade, queridos, no reino de Deus, todos nós fazemos alguma coisa que serve e, queridos, glorifica o nome do Senhor.
pode ser o que for, você pode ser um zelador da igreja, lavar o banheiro, fazer limpeza, fazer faxina em tudo que é lugar da igreja. Ninguém dá muito valor a isso, mas queridos, no reino de Deus, Deus valoriza isso. Não importa o que você está fazendo, importa que você está servindo ao Senhor, e você faz isso com alegria, com amor, porque você ama a obra de Deus, você está valorizando aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A Bíblia diz, querido, que se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Aleluia. Não importa o que você faça no reino, na obra de Deus, não importa. Importa que você é fiel naquilo que você está fazendo. Não importa se alguém olha para você e te menospreza, Deus está olhando para você e está sendo glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo, querido, Ele vai te exaltar. Sansão, ele não fez isso. Ele poderia até criar um exército para estar junto dele, mas ele só pensava nele mesmo. Ele só pensava em satisfazer os seus desejos. Nós não fomos chamados para satisfazer os nossos desejos, nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, como homens de Deus, nós temos que atentar para isso, porque Deus, Ele é fiel sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, queridos, agora eu vou pular para o capítulo 16, a última parte que eu quero falar. Capítulo 16, versículo 1. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou, arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Olha só, queridos, o Espírito de Deus o tomou com uma força tão grande. Ele arrancou o portão da cidade e subiu com ele ao monte. Na verdade, amados, esse portão, ele pesava quase meia tonelada. Eu tive fazendo uma pesquisa sobre isso aí. Esse portão que Sansão arrancou lá da cidade de Gaza pesava quase meia tonelada. E ele não levou em lugar plano, ele subiu um monte. Agora você vê, para andar com um peso desse, assim num lugar plano, já é complicado, difícil. Imagina subir um monte com quase meia tonelada nos ombros. Mas o que diz aqui no versículo 1? Sansão fez o quê? Ele viu. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza e lá viu uma prostituta. Irmãos, esse era um grande problema na vida dele. O Espírito de Deus estava sempre pronto a usá-lo. Ele podia ter a dificuldade que tivesse na sua vida, enfrentar o que fosse, exércitos, batalhões, pessoas que queriam ver a sua morte. Ele ia enfrentar e ia vencer, porque Deus era com ele. E Deus, na verdade, eu vejo isso como uma oportunidade para a vida dele, para ele mudar o rumo da sua vida, até que chegou o momento em que tudo ia começar a mudar na sua vida. E nós vamos ver isso aqui. Olha só que coisa terrível. No versículo 4, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila.
De novo, né? De novo, outra mulher. O camarada não era mole não, irmãos. Ele queria satisfazer os seus desejos sexuais de qualquer forma. Não podia ver um rabo de saia que ele saía logo atrás. Ele viu, já ia atrás. Isso acontece com muitos homens quando não se controla, quando não tem assim um controle da sua vida, um controle dos seus desejos. A Bíblia diz que nós temos que dominar, irmãos, o nosso desejo. Nós não podemos extravasá-lo, porque isso vai trazer muitos prejuízos e problemas para as nossas vidas, e nós vamos ficar privados de receber muitas bênçãos do Senhor. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que façamos o quê? Casemos, tenhamos a nossa família, sejamos fiéis a ela e fazer a família feliz. Essa é a vontade de Deus. Mas Sansão pensava diferente. Sansão estava fazendo muita coisa. Deus já estava, na verdade, começando, queridos, a preparar algo para a vida dele. Olhem só o que acontece. Deus permitiu, a permissão de Deus. Olha só, versículo 5, então, versículo 4, depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque é tão forte, e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Naquele tempo a barra de prata valia muita coisa, era muito precioso a prata. Tinha muito, mas valia muito, porque era com a prata, com ouro e outros metais que se comprava ou trocava por mercadorias. Então, queridos, aconteceu isso. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. E Dalila começou a trabalhar para tirar de Sansão a verdade, porque ele enganou ela por 3 vezes. Ele dizia o que ia acontecer se fizesse com ele. Olha, se fizer assim, assim, assim na minha vida e tal, eu vou perder as minhas forças. Isso por 3 vezes. E dava tudo errado. E a mulher ficou chateada, aborrecida. Mas olha o que diz aqui no versículo 16. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Irmãos, o diabo é astuto, ele é sagaz. Quando ele quer uma coisa, irmãos, ele não se cansa, ele busca de todas as maneiras. Nós vemos aqui nos versículos anteriores que ela, irmãos, ela fez de tudo. Ela fez com que Sansão se cansasse, mas ele não falava, ele não revelava a verdade de onde vinha a sua força. Aí ela, no 16, ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. Queridos, o inimigo, ele pagou a Dalila um alto valor para descobrir o segredo dele. Eu aprendi com um pastor que eu tive, o pastor João Teixeira, o pai do apóstolo. Ele ensinava para a gente assim: irmãos, quando você for orar, preste muita atenção nas suas palavras. Há coisas que a gente não pode mencionar, porque o diabo ouve, e se ele ouvir, ele vai trabalhar em cima daquilo para atrapalhar a sua vida. Cuidado, seja prudente na hora de orar, ore no Espírito, fique tranquilo, só teu pensamento com Deus, fale o que você puder falar em outras coisas, mas o principal, você, cuidado, para que o inimigo não ouça a tua oração e te detone lá na frente, porque ele trabalha em cima daquilo que a gente
faz e diz. Ele ensinou isso para a gente. E é verdade, irmãos, é verdade. O diabo paga o preço, até ele conseguir. Mas, queridos, se nós estivermos ligados com o Senhor, Ele vai pagar o preço que Ele quiser, Ele vai fazer de tudo, mas Deus estará com a sua mão poderosa sobre a minha vida, sobre a sua vida, e não deixará o inimigo nos tocar, porque nós somos do Senhor, aleluia, nós pertencemos a Ele, e nós temos que valorizar o nosso chamado diante do Senhor, diante da sociedade, diante da igreja, diante de todos, para que o nome dele seja sempre glorificado. Sansão deixou escapar isso da vida dele, porque ele queria fazer a sua própria vontade, satisfazer os seus desejos, e ele desprezou o seu chamado, a lei do nazireado, que ele tinha que obedecer. Ele não obedecia, ele não fazia o que estava lá na lei. E por isso, queridos, olha só o que aconteceu na vida dele. Aí ele conta: o meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Revelou o que não era para revelar. Queridos, nós não podemos revelar o que não é para revelar. Nós não podemos revelar aquilo que Deus coloca dentro de nós. Não podemos revelar para o inimigo da nossa alma. Não podemos, queridos, falar assim abertamente, contar aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus tem dentro para nós, nosso coração. Não podemos. Nós temos que ter zelo por isso. Ele contou o segredo, que olha, aconteceu isso, eu sou nazireu, se cortar o meu cabelo já era, você como qualquer um. Ele não podia fazer isso, ele tinha que servir ao Senhor, ele tinha que ser fiel ao Senhor, ele tinha que ir adiante com os planos que Deus tinha para a vida dele. Aí começa o sofrimento dele. No versículo 21, os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos, então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Observe aqui o versículo 21, os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Primeira coisa que o inimigo fez, furou os seus olhos. Primeira coisa que o diabo faz, querido, é cegar os nossos olhos, a nossa visão, fazer com que a gente tire o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele trabalha assim, para nos destruir, queridos. Então olha o que ele fez, furou os olhos de Sansão. Sansão ficou cego, não podia enxergar mais nada. A segunda coisa que ele fez foi, prenderam ele com corrente de bronze. Ele foi, querido, acorrentado, ele foi, na verdade, preso, ele se tornou um prisioneiro agora e não tinha mais liberdade. A outra coisa que o diabo não quer é que tenhamos liberdade. A nossa liberdade é uma coisa muito preciosa que Deus nos deu. Sansão perdeu essa liberdade, perdeu a visão, perdeu a liberdade, e agora a última coisa, e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Ele agora, querido, estava trabalhando como escravo. Ele não tinha mais visão, ele agora era um prisioneiro, ele agora trabalhava como escravo. Escravo não tem direito a nada. Então ele perdeu tudo. Olha, querido, que desastre na vida desse homem, que tragédia na vida dele, porque ele foi chamado por Deus, Deus tinha um propósito com a vida dele, mas ele não
fez aquilo que estava proposto por Deus, que era governar, que era estar à frente de um povo para levar esse povo à vitória. O povo foi governado 40 anos pelos filisteus. Ele conseguiu, nessa vida toda que ele levou, reinar durante 20 anos, mas foi um reinado de fracasso. Nunca saiu do poderio, nunca saiu do jugo dos filisteus. É isso, queridos, que o diabo quer fazer com a vida das pessoas. Mas nós, como homens de Deus, como filhos de Deus, temos um chamado, temos um propósito de Deus na nossa vida. Nós temos que verdadeiramente fazer aquilo para o qual fomos chamados, porque Deus, queridos, vai nos recompensar. A nossa recompensa será um dia lá na glória com o Senhor. E a palavra dele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sansão não foi fiel a Deus, ele perdeu tudo. Ele ainda entra para a galeria dos heróis da fé, porque ele faz uma oração no final, pedindo para que Deus trouxesse de volta a sua força, porque ele viu que ia morrer, mas ele queria levar todas aquelas pessoas com ele na sua morte. Então a Bíblia diz que fala sobre ele, dos heróis da fé. Sansão é considerado um herói da fé por causa dessa oração que ele fez. Se arrependeu no final de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha, na verdade, estragado, né? Porque o que ele tinha que fazer, ele não fez tudo errado, mas pagou um preço no final. Mas Deus ainda assim foi misericordioso com ele. Nos seus últimos momentos de vida, ele ainda pôde fazer essa oração para que Deus lhe socorresse. Nós não precisamos agir dessa forma, irmãos. Nós temos que agir como homens fiéis ao Senhor. Temos que agir como pessoas fiéis a Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando está bom, mas quando está ruim. Quando está ruim, glorifique o nome do Senhor. Quando está ruim, quando vem a enfermidade, quando vem o dia mau, glorifique ao Senhor. Porque, querido, o diabo não vai encontrar brecha na sua vida para estragar você, para estragar a tua família. Não vai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Eu vou parar por aqui. Não quero me estender mais. Essa era a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos. E nós temos que fazer o que, pastor? Pôr em prática a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem agido. Eu não sei como você tem procedido diante do mundo, diante das circunstâncias. Se você tem permanecido fiel ao Senhor, ou se você dá uma vacilada, ou se você de vez em quando dá uma escorregada. Mas, querido, não faça isso. Seja fiel, busque ao Senhor. Deus conta com você na sua obra. Você não é um figurante na obra de Deus, você é um protagonista do Senhor na obra dele. Aleluia. Deus vai te dar força, Deus vai te dar recursos, Deus vai te dar, querido, palavra, Deus vai te dar aquilo que você precisa para que você permaneça fiel a Ele. Ele mostra sempre o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A minha voz já está começando a... Eu queria chamar aqui o pastor Marco Antônio para ele fazer essa oração. Por favor, pastor, faça essa oração pelos homens. Obrigado, pastor. Eu tenho certeza que todo mundo conhece essa história, né? Nós temos uma grande oportunidade de todos os dias pedir a presença do Espírito Santo. Olha que coisa, gente. Eles tinham a presença do Espírito Santo de vez em quando,
mas o Senhor Jesus nos prometeu o derramar do Espírito Santo. Todos os dias nós podemos ser fortalecidos. Todos os dias podemos ser perdoados. O Deus usar de misericórdia, né, pastor Cláudio? Deus usou de misericórdia, de benevolência para Sansão, e foi incluído lá nos heróis da fé. Que ele pediu ali, ó, Senhor, tenha misericórdia. Eu não sei como está a tua vida, se você comete os seus erros, suas falhas. Foi citado aqui, um herói da fé, várias falhas. Pode ser que você, nesse mês, nessa semana, pode ser que até hoje você cometeu uma falha e você pensa assim: ah, minha vida está indo de mal a pior. Essa é a hora. Sansão estava preso ali com aquelas correntes de bronze, mas ele disse que ele iria orar ao Senhor, e o Espírito do Senhor viria sobre ele. Olha que legal. Quando o Espírito veio sobre ele, as forças foram renovadas. E naquele momento, o Espírito Santo estava trazendo sobre ele o perdão, a benevolência, a misericórdia e a vingança contra os inimigos. Os seus inimigos serão vingados pelo Senhor, amém? Nossos inimigos estão nas regiões celestiais. Se a gente orar, o Senhor envia os anjos, o Senhor manda vingança, e eles são derrotados no mundo espiritual. Serão destruídos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nossas mãos, Senhor, no nosso coração, representa, Senhor, aquilo que nós somos. Somos fracos, somos falhos, e precisamos todos os dias da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor, da Tua benevolência. Senhor, que Tu possa, como Teu servo Davi disse: não retires de mim o Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos todos os dias do Teu Santo Espírito, ó Senhor, para que Tu possa nos dar força para vencer contra nossas atitudes erradas, para vencer contra os nossos pecados, contra os nossos defeitos. Corrija-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, dá-nos força, Senhor. Cada um desses homens que aqui estão, eles sejam renovados, abençoados, para a glória do nome de Jesus. E todos digam amém. Digam glórias a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Quantos me dão mais 3 minutinhos só aqui? Só existe uma forma da gente estar blindado contra os nossos inimigos: é estando debaixo da cobertura do sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós iremos encerrar cantando essa canção aqui. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome,
Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Oh! Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Isso, declare. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Levante suas mãos. Pai, nesse momento de adoração ao Senhor, aonde a sua presença se faz presente aqui, nós queremos, Senhor, apresentar a vida do pastor Sérgio, que levou a sua mãezinha no hospital. Meu Pai, em nome de Jesus, a tua presença, Senhor, ela é palpável aqui nesse lugar. E nós, Senhor, pedimos que onde quer que ele venha estar, a mãezinha dele venha estar, que ela seja tocada agora pelo poder da sua graça.
Nós, como igreja, repreendemos, Senhor, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, e nós profetizamos: recebe a cura em o nome de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode levantar o seu braço direito. Repita assim junto comigo: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador